Saudações fraternas, meu nome é Ana Paula, sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa. Estamos aqui para continuar o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Falaremos um pouquinho do capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, os bons espíritas. Ao final da nossa exposição haverá uma prece final onde quem desejar pode colocar um jarro com água, um copo d'água, e durante a oração final essas águas serão irradiadas. Vamos então fazer a nossa página e a nossa prece. A nossa página é do livro O Espírito da Verdade. São vários espíritos que trazem as mensagens através da mediunidade de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. A nossa página chama-se Problemas do Mundo. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teoria nas escolas filosóficas, teoria nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações sociais, organizações econômicas, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura, e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec a respeito da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há salvação. Mensagem de Bezerra de Menezes. Vamos orar. Envolvidos pelo amor de Jesus e pelo nosso Pai maior de luz e bondade, queremos agradecer os espíritos amigos da Casa da Irmã Rosa, que tantos nos fortalecem, que tanto nos ajudam nos momentos difíceis, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, a nossa coragem, que inspirados no exemplo de Jesus, possamos prosseguir com Ele, trazendo a sua paz e o seu amor para o nosso coração, irradiando luz, irradiando serenidade, irradiando harmonia para o nosso planeta nesse momento, porque Jesus, nosso mestre e nosso amigo, precisa da nossa contribuição nesse momento, através do bom ânimo, através da boa vontade, da fé fortalecida, que os nossos corações possam se unir em harmonia, em cura e paz para o nosso planeta. Que assim seja. Vamos iniciar, então, o estudo do item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeito e o item Bons Espíritas. Para iniciar, vamos trazer uma passagem do Evangelho, que é o momento em que Jesus convida Levi, que será Mateus, convida
para seguir com Jesus, para participar com ele, né, do colégio apostólico. Esse momento, Levi, nós sabemos que era um publicano. Publicano eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, coletando impostos dos próprios judeus. Então, eles eram mal vistos na própria sociedade judaica, né? Porque eles eram judeus, trabalhavam para os opressores, né? E coletavam impostos dos próprios judeus. Então, muitos deles também até eram desonestos, coletavam mais impostos, né? Então, eles, de uma forma geral, os publicanos eram mal vistos diante da sociedade. E Jesus, então, após curar um paralítico, ele passa na coletoria de impostos, vê Levi ali sentado, estende a mão e fala: levanta-te e vem. E Levi, que será Mateus, não hesitou, levantou e seguiu com Jesus. E muito feliz pela oportunidade de renovação, então, Levi, ou Mateus, faz em sua casa um jantar, um banquete para receber Jesus, para receber os outros apóstolos, e ali também vão jantar com eles fariseus, saduceus, outros publicanos e escribas. E esses então estavam ali sem entender nada e começaram a falar, né, num cantinho ali, falei, como é que pode? Como ele vai beber? Como ele vai comer com publicanos, com pecadores? E Jesus ouve então e volta e fala: eu não estou aqui para os sãos. Os sãos não precisam de remédio. Eu vim para os enfermos. Eu não vim para os justos. Eu vim para os pecadores. Ou seja, Jesus veio para aqueles que ainda estão em desequilíbrio, estão no equívoco, estão no erro. Jesus veio para nós. Então, seguindo o nosso estudo, onde nós vamos falar dos bons espíritas, nós temos que primeiro ver o item 3, que fala do homem de bem, que tem correlação com o item 4 que nós vamos estudar. No item 3, Kardec fala dos atributos do homem de bem, que na verdade são, né, é o exemplo de Jesus. Então ele fala que o homem de bem é benevolente, é tolerante, é fraterno, é caridoso, exercita a lei de caridade em todas as suas potencialidades, sem esperar nada em troca, muito pelo contrário, ele se sente feliz, ele se regozija apenas em servir. É aquele que sabe que as dificuldades da vida, as vicissitudes, fazem parte do nosso processo educativo, né, que são ou expiações ou são provas que nós precisamos passar. Então ele não murmura diante do sofrimento, ele sabe que faz parte do seu processo evolutivo, ele sabe que Deus é Pai, é amor de infinita bondade e misericórdia. Então, que se ele está passando por aquilo ali, existe um objetivo evolutivo ali, faz parte do processo educativo. Logo, tem fé no futuro. O homem de bem tem fé no futuro porque sabe que o futuro o aproxima de Deus. Então, o homem de bem não tem ira, não tem cólera, não deseja se vingar. A exemplo de Jesus, ele perdoa as ofensas e a esquece porque sabe que ele também precisa de perdão. E, sobretudo, o homem de bem é aquele que analisa e consegue identificar as suas imperfeições e faz esforço para se modificar. Ora, quando nós lemos o homem de bem, nós ficamos assim um pouco assustados, né? Porque nós percebemos que nós ainda estamos distantes do homem de bem. Mas isso é apenas o ideal, né? Jesus. O homem de bem é Jesus. Então nós precisamos nos aproximar. Então é uma inspiração para nós tentarmos sempre, né? À medida que nós vamos conseguindo cada vez mais, a gente vai se harmonizando. Então não é para a gente se desanimar, é justamente para a gente se inspirar no exemplo de Jesus. E o item 4, que fala dos bons espíritas, ele faz uma referência ao homem de bem. Eu vou ler um trechinho aqui do primeiro parágrafo. Bons espíritas,
Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima expostos, ou seja, as virtudes que nós falamos anteriormente, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que ambos são a mesma coisa. Então Kardec nos diz que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são sinônimos. Ser espírita é ser cristão, porque o espírita segue o evangelho de Jesus, o exemplo de Jesus, a palavra de Jesus. E Kardec fala, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, porque ele nos traz a fé raciocinada, onde nós, através da fé, nós percebemos o nosso processo evolutivo, através das múltiplas reencarnações, nós assumimos a responsabilidade da nossa existência, que tudo o que nos acontece faz parte do nosso processo evolutivo, seja por expiações dos nossos erros anteriores, sejam provas, para a gente ir aperfeiçoando o nosso espírito. Então, tudo o que nos acontece, a responsabilidade é nossa. Então, no intelecto, nós conseguimos entender isso, mas é preciso também bem sentir isso, porque quando a gente passa por essas provas, por essas situações, muitas vezes nós claudicamos na nossa fé, no nosso entendimento, porque ainda está só no intelecto. Mas quando vem para o coração, aí nós verdadeiramente sentimos, que aquilo ali faz parte do nosso processo evolutivo. E Kardec fala que isso é a maturidade do nosso senso moral. É à medida que a gente vai entendendo esse processo nosso de reabilitação, de reeducação. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, tem um capítulo que fala a vida moral, onde ele começa dizendo que todo ser humano tem os rudimentos da lei de Deus em seu interior. E aí nós fazemos referência ao Livro dos Espíritos, a questão 621, onde Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus. Na Bíblia? No Corão? No Torá? Onde está escritas as leis de Deus? E os espíritos superiores respondem, na consciência. Então, a consciência faz parte do espírito. Então, as leis de Deus estão no espírito, estão em nós. Então, nós temos as leis de Deus dentro de nós. Nós temos a centelha divina dentro de nós. Mas se nós temos as leis de Deus dentro de nós, por que ainda sofremos tanto? Por que ainda estamos em tantos descaminhos, em tantos desencontros? Se elas estão dentro de nós, por que nós não a conhecemos e não a vivemos? Kardec faz essa pergunta, no item A dessa questão. E aí os espíritos respondem, ele, o homem, a esquecera e desprezara as leis de Deus. Quis então Deus que as leis lhe fossem lembradas. Então nós, criados simples e ignorantes, quando nós chegamos no plano material, nós nos perdemos nas questões materiais, nas ilusões materiais, nas sensações materiais, nos perdemos e nos afastamos da nossa essência, que é a lei de Deus, e nos afastamos da moral de Deus. E aí Kardec pergunta se Deus confiou a certos homens a missão de revelar a sua lei. E os espíritos dizem que sim, em vários momentos da humanidade, essas leis, por vários missionários, nos foram trazidas, através de sábios, através de várias religiões, vários expoentes trouxeram para a gente como viver as virtudes divinas. Então, nós temos essas mensagens em vários lugares. E Kardec pergunta qual é o maior exemplo, que nós temos, que a humanidade tem para seguir as leis de Deus. Qual é o modelo e guia? E os espíritos respondem que é Jesus, nosso modelo e nosso guia. Modelo é aquele que nós devemos imitar. É
é o homem de bem. Então, é aquele que nós devemos nos inspirar. Nós temos que tentar pensar como Jesus em todas as situações de nossa vida. Pensar, sentir como Jesus, agir como Jesus, tentar olhar o nosso irmão como Jesus nos olha, com benevolência, sabendo das nossas dificuldades, dos nossos medos, das nossas imperfeições. É assim que também devemos olhar os nossos irmãos, os semelhantes. Então, ele é o nosso modelo e guia. O que é um guia? Guia é aquele que traça o caminho e os outros seguem. Então, devemos permitir que Jesus trace o nosso caminho e segui-lo, porque nós traçamos os nossos caminhos baseados nos nossos desejos materiais, nas nossas aquisições, na nossa vaidade, no nosso conforto, e muitas vezes as coisas não seguem por aquele caminho e nós insistimos. É porque Jesus está querendo nos levar para outro caminho, que possamos permitir, que Jesus nos leve para esse caminho, sempre seguindo o exemplo de Jesus. Então, é aí, nesse capítulo, então, é que Kardec fala que o bom espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em melhorar as suas más tendências. Então, é isso que é ser um bom espírita, Não é adquirir todas as qualidades do homem de bem, mas é tentar todos os dias. Tentar todos os dias. E como? Uma proposta que nós temos, que Santo Agostinho nos faz na questão 921, que é todas as noites, antes de dormir, que nós possamos, então, avaliar o nosso dia, pensar o nosso dia, repassar o nosso dia, o que nós fizemos, aquela pessoa que a gente não teve paciência de conversar, que a gente deu uma resposta rude, que a gente poderia ter ajudado. Quais são as coisas que nós poderíamos ter feito melhor? Será que eu não podia ter feito melhor, ter sido mais paciente, ter dado um sorriso, um muito obrigada, Essas pequenas coisas que nós muitas vezes não fazemos. E aí, diante disso, não é desanimar, É perceber que naquele dia não foi possível, mas que no dia seguinte a gente acorde com bom ânimo, com boa vontade e tente novamente, sabendo que nós estamos acompanhados dos bons espíritos que nos intuem, e vamos tentar novamente. E Santo Agostinho, que é um dos grandes filósofos do cristianismo, do mundo ocidental, diante dessa proposta que ele nos faz, ele ainda assim levanta uma questão, mas muitas vezes não pode parecer que a gente não consiga identificar aonde a gente está errando. Como é que eu vou fazer esse auto-julgamento de que eu estou sendo inadequado? Porque ele mesmo fala, o egoísta pode achar que ele tem direito àquilo tudo ali, que ele trabalhou, que é uma aquisição dele, O orgulhoso pode achar que, na verdade, ele está cheio de dignidade. O avarento pode achar que ele é apenas econômico, previdente. Então, como é que a gente vai identificar se a gente está equivocado ou não? E aí, a proposta dele é que nós nos coloquemos no lugar do outro, Se aquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente vai fazer, a gente ia gostar de receber, aquela palavra ia ser útil pra gente, ia ser agradável, ia confortar, aquela atitude ia ser boa pra gente, É essa palavrinha que tá tão na moda aí hoje em dia, que é a empatia. Então, será que se eu ia gostar daquilo? Então, a proposta de Santo Agostinho é, se a resposta for positiva, então que eu siga por esse caminho, Vou fazer aquilo ali. Na verdade, é o que Jesus já nos disse, Fazer ao outro aquilo que eu desejaria que fizessem a mim. Então, essa é a proposta do bom espírita, De tentar todos os dias
ser melhores, sabendo que nós não estamos sós, nós estamos amparados por aquele Espírito que foi destacado para vir conosco nessa encarnação, né, que podemos chamar de anjo guardião, de Espírito protetor, de mentor, né? Além desse, nós temos também os espíritos familiares que também nos auxiliam, fazem a conciliação, fazem a intuição. Então nós não estamos sós, que fortalecidos assim, nós possamos então todos os dias tentar ser melhores, porque Jesus está conosco. Jesus veio para nós, né? Então que nós possamos sempre sentir a presença de Jesus e com coragem olhar para as nossas dificuldades e tentar todos os dias ser melhores. Que assim seja. Muita paz a todos. Vamos orar, irmãos. Agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela vida. Por cada minuto que temos aqui, neste planeta, para o nosso crescimento e aprendizado. E rogar a Deus que possamos passar por esses dias difíceis e extrair deles as lições necessárias para vivermos melhor. Jesus disse: pois, onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, reunidos agora em família, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e roguemos a presença de Jesus em nossos lares. Ele, irradiando uma intensa luz que envolve a todos nós e aos nossos familiares. Sentimos nesse momento uma onda de paz a nos envolver. Somos tomados de mais fé, mais esperança, mais otimismo. A luz de Jesus é tão forte que cada cômodo da nossa casa fica iluminado. Onde o Mestre está, há amor, o perdão, o companheirismo, o entendimento, a paz. A luz é tão intensa que expande para outras casas, iluminando outros lares, outras famílias, envolvendo a todos com o imenso amor de Jesus. E assim, rogamos ao Pai para que Jesus permaneça em cada lar desse planeta. E tocados todos pelo amor de Jesus, possamos descobrir a grande importância que é viver em família. Ajuda-nos, Pai. Te rogamos, Senhor, também, a fluidificação das nossas águas, que nelas a espiritualidade amiga deposite os bálsamos para o alívio dos nossos males. Deus, um raio, uma faixa do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Que assim seja. Graças a Deus.